Pessoal, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu estava na minha sala aqui na igreja, aqui embaixo, vendo uma reportagem, uma postagem do YouTube da pastora Damares, fazendo uma denúncia muito grave em relação à situação das crianças brasileiras, sobretudo na educação e no aspecto da prostituição infantil. E deu tempo de eu limpar um pouco as minhas lágrimas, porque eu estava chorando. Impactado por aquilo que a gente vê na realidade brasileira do que estão fazendo com as nossas crianças. E nós, como Igreja de Cristo, temos que ser, no mínimo, proféticos e denunciar essas coisas, fundamentados na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus diz sobre crianças. Eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 13 ao 16, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Uma coisa impactante aqui logo no início do texto é que trouxeram as crianças para Jesus. Por quê? Porque as crianças não tinham amparo de ninguém. As crianças não eram úteis à religião porque elas não tinham nada para oferecer. As crianças eram simplesmente restolhos de uma sociedade, assim como as mulheres e os inválidos, de certa maneira. Mas o tocante nesse texto aqui é que no verso 14 diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Eu acho que está faltando da nossa parte, pastores, igreja brasileira, indignação. Nós temos perdido, se é que a tivemos algum dia, a capacidade dada pelo Evangelho da indignação. Nós não nos indignamos. Nós achamos que isso é um dado midiático, que isso é uma coisa que passa no YouTube, que a gente vê, fica impactado, se emociona, mas no dia seguinte a vida corre. Porque não é com os nossos filhos, não é com as nossas crianças. Elas estão nas igrejas, nas escolas dominicais, nas classinhas das crianças, onde são bem tratadas. Mas a gente não pode esquecer uma coisa: essas crianças passam 2 horas por semana com a gente. E na escola, onde elas são expostas à perversidade da educação brasileira, mais algumas de 8 horas por dia, 5 dias por semana, na mão de educadores que sabe-se lá no que creem, mas que dão às nossas crianças uma cartilha perversa, que ensina às crianças uma promiscuidade, uma aceleração criminosa, pedófila da sexualidade infantil, que nos causa impacto, que nos causa espanto. Mas mais espanto ainda é a nossa incapacidade de indignação com tal coisa. Nós precisamos gritar, nós precisamos falar. Pastora Damares está gritando, está falando. Tem gente que não está quieta. E nós, como igreja brasileira, precisamos gritar. Mas gritar profeticamente, imbuídos do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Não é possível fazer isso com as crianças. Não podemos permitir tal coisa. Mas como vamos fazer? Primeira coisa, orar.
clamar ao Senhor, depender dEle, para que o Espírito Santo nos capacite nessa indignação. Não é uma indignação meramente emocional, emotiva, de momento e passou, não. É uma indignação profética, porque o Evangelho não está para ficar só dentro da igreja, mas o Evangelho está para fora dos arraiais da igreja. O Evangelho é para sair dos portões da igreja e invadir as ruas da cidade, invadir as escolas da cidade, invadir as instituições que estão sendo tomadas por educadores perversos e que são anti-Deus e querem incutir isso na cabeça das nossas crianças. Nós não podemos ficar amordaçados, nós não podemos ficar acovardados, nós temos que gritar, mas o grito tem que partir de Deus, queimando os nossos corações de amor pelas crianças. Jesus, vendo isso, indignou-se. Eu peço a Deus que me dê indignação tamanha, vinda do Espírito Santo, para que eu possa gritar, para que eu possa em outros programas falar e continuar nessa toada e não me calar, sob nenhuma pena, sem nenhum tipo de constrangimento. Eu quero gritar com você. Eu quero gritar baseado na palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, que ama e aceita as crianças da maneira de Deus. Deus abençoe as crianças da nossa nação, em nome de Jesus. Amém.